Olá, meu nome é Sara Arruda de Rezende e eu vou apresentar agora o projeto intitulado de Caracterização da Susceptibilidade de Isolados Clínicos de Cryptococcus spp a fluconazol e anfotericina B. Esse projeto contou com a orientação do professor Dr. André Moraes Nicola e com a colaboração das professoras doutoras Ildinete Silva Pereira e Patrícia Albuquerque de Andrade Nicola, da doutoranda Estefânia de Oliveira Frazão e dos graduandos Antônia Mariane Martins Mini e Matheus Antônio Martins Correia. Ele foi desenvolvido no Laboratório de Biologia Molecular do Instituto de Biologia na Universidade de Brasília, no ano de 2022. Gostaria de deixar aqui registrado meu agradecimento à Universidade de Brasília e ao Congresso de Iniciação Científica pela oportunidade. Vou começar, então, falando algumas características da infecção que é causada pelos fungos do gênero Cryptococcus spp e algumas características dos fungos em si. Cryptococcus spp é um gênero que abrange mais de 70 espécies de fungos, das quais duas delas têm a capacidade de causar essa micose sistêmica oportunista em humanos, que são eles o Cryptococcus gat e o Cryptococcus neoformes. Eles são fungos encapsulados, cosmopolitas e oportunistas que são agentes etiológicos da criptococose e podem ser encontrados em diversos ambientes, principalmente próximos à madeira em decomposição e fezes de aves, principalmente pombos. Infecções por Cryptococcus gat são mais raras e, em geral, acometem pacientes imunocompetentes, e infecções por Cryptococcus neoformes são bem mais comuns e atacam, em geral, pacientes que já apresentam um quadro clínico de imunossupressão. Antes da década de 80, a criptococose era uma infecção bem negligenciada e pouco estudada devido à sua baixa incidência, porém, em geral, só acometer pacientes que já apresentam um quadro clínico instável, como, por exemplo, pneumonia. Porém, com a chegada da pandemia HIV/AIDS, na década de 80, ela se tornou uma infecção bastante comum nos acometidos por HIV e, atualmente, inclusive, é uma das principais causas de morte entre indivíduos desse grupo. O modo de transmissão da criptococose se dá através da inalação de partículas infecciosas, que são os esporos, que são provenientes de fontes ambientais, locais que têm madeira em decomposição e fezes de aves, principalmente pombos, têm maiores chances de contar com a presença desse patógeno. Esses esporos eles se alojam inicialmente nos nossos alvéolos pulmonares, onde se inicia a infecção. Depois que acontece a disseminação hematogênica, essa infecção entra na corrente sanguínea, esse fungo também apresenta tropismo pelo sistema nervoso central e pode se alojar lá, causando meningite criptococócita, que é extremamente letal se não for tratada. O objetivo desse estudo é dar continuidade à análise de isolados clínicos e avaliar a susceptibilidade de 40 isolados de Cryptococcus neoformes, que é a infecção mais comum, coletados no Distrito Federal para os principais antifúngicos utilizados no tratamento, que é o fluconazol e a anfotericina B. A metodologia desse estudo, então, contou com um experimento de microdiluição em caldo, MIC, para avaliar a susceptibilidade dos isolados aos antifúngicos. Os ensaios de MIC foram feitos de acordo com a norma M27-A3, estabelecida pelo Clinical and Laboratory Standards Institute, CLSI, com modificações. Foram utilizados 40 isolados de C. neoformes e duas liagens controles, CGR-265 e CNB-3501. O fluconazol estava na concentração de 64 microgramas por ml, e a anfotericina B estava na concentração de 16 microgramas por ml. Para cada amostra foram feitas duplicadas técnicas e duplicata biológica realizada em dias diferentes. Como resultado, todos os isolados apresentaram susceptibilidade para ambos os antifúngicos. A gente teve uma variação maior de resultados para o fluconazol, tendo 2 isolados apresentando 1 micrograma por ml e 5 isolados apresentando 8 microgramas por ml, e outros que apresentaram 2 ou 4 como resultado, enquanto os valores de MIC para anfotericina foram bem menos variáveis, com 37 isolados apresentando 0,25 microgramas por ml e 3 isolados apresentando 0,5 microgramas por ml. Portanto, ambos os antifúngicos se provaram eficientes para o combate à infecção. Atualmente, nenhuma das micoses sistêmicas está incluída na lista de notificação compulsória do Brasil, o que dificulta muito a nossa coleta de dados. Dessas micoses sistêmicas, a criptococose é a segunda maior causa de mortalidade e possui um índice de letalidade extremamente alto na faixa dos 45% a 65%. Apesar do acesso à terapia antirretroviral e dos antifúngicos utilizados no tratamento para a criptococose serem disponibilizados gratuitamente pelo SUS, os índices de mortalidade do DF são semelhantes a de países da África subsaariana. Nós fazemos parte da rede Cryptococcus Brasil e estamos avaliando fenotipicamente esses diferentes isolados, a fim de estabelecer possíveis correlações entre as características dele e o perfil da doença no DF. Pretendemos dar continuidade a esse estudo avaliando mais isolados.
Essa foi a bibliografia utilizada para a construção dessa apresentação e muito obrigada.